Boa noite a todos. Com muita alegria, satisfação em rever esse grupo tão bom que a gente se diverte. E vamos dar início, então, à nossa tarefa, ao nosso estudo da noite de hoje. Como de costume, quem vai ler e explanar a tarefa, que hoje é a irmã Janete, faz também a nossa prece de abertura, por favor. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de estudo que nos concede, que nós possamos, Jesus, estar recebendo as inspirações do alto, a tua proteção, a inspiração do nosso querido Emmanuel, dos espíritos que possam estar trazendo para nós a compreensão necessária para que a gente possa, através desse debate, desses comentários da noite, estarmos verdadeiramente iniciando sempre um processo de transformação interior, né, para que possamos estar trabalhando no nosso autoaprimoramento, no nosso crescimento espiritual. Te pedimos, Jesus, a proteção para todos nós em humanidade, para todos os enfermos, os abandonados, os aflitos, que recebam de ti, Jesus, as benesses, sempre o teu amor, que é magnânimo, que está sobre todos, mas que todas essas pessoas estejam em conexão contigo. Fica conosco nesta noite e sempre, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu compartilhar a tela. Então, vamos lá. Estamos, então, livro Caminho, Verdade e Vida, a lição é a 51, Meninos Espirituais. Emmanuel traz para nós uma passagem de Paulo, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13, em que ele diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Né? Então, Paulo traz essa imagem do menino, Paulo traz a imagem do leite, que é um alimento ainda inicial, vamos dizer assim, né? Um alimento mais simples, em que a criança necessita para começar a sua vida. Não é? Então, ele traz essa imagem como sendo os primeiros ensinamentos de que um espírito necessita para estar iniciando a sua jornada de aprendizado evolutiva na Terra. Né? Emmanuel aproveita essa imagem para trazer para nós essa questão dos irmãos que ainda estão necessitando de um aprendizado maior e que no decorrer do texto ele vem trazendo o quanto nós devemos ser tolerantes, compassivos com relação a esses irmãos, né? Alguém quer comentar? É isso, né? O Não, estudo só um de hoje. comentário rápido. Pode falar, Doroteia, pode falar. Ter compaixão e tal, mas não é fazer o que eles querem também, porque uma coisa não é a outra, né? Às vezes as pessoas confundem aceitar o outro com fazer a vontade dele. Não é isso, são coisas diferentes. É só uma coisa que veio na minha cabeça. Não, mas é verdade, tem que ser dessa forma A gente mesmo. tem que ter porque cuidado com isso. a gente não pode assim desvirtuar do que seja o correto, né? Exatamente, isso. É verdade. Isso. Esse estudo de hoje também a pessoa, só porque ela é uma pessoa difícil. Tem gente que tem que ter cuidado, muito cuidado. Mas essa é a ideia que o Emmanuel vai trazendo para a gente. Desculpa, Vitor, fala aí. Que esse estudo de hoje vai fazer essa comparação de nós, espíritos, com as crianças, né? E eu acabei de falar, né? Que aqui em casa, às vezes, eu tenho que ficar levantando a voz, não só para o cachorrinho, mas para as crianças também, né? Que é o que a Doroteia falou. A gente tem que respeitar, lógico, a fase, né? A idade, a compreensão. Só que, às vezes, é necessário também um pouquinho mais de energia para... Não podemos compactuar com não é o maltrato, é energia, né? Jesus teve seus momentos de energia, né? E teve, mostrou claro, para nós. Precisou, né?
Precisou. É preciso, é preciso. Flávio vai falar? Não deixa de ser um teste para a gente também, né? Teste importante. É difícil. A gente tem que saber até repreender, a gente tem que saber ser repreendido. Só que ser repreendido é o troço mais difícil que tem. Repreender é fácil. Não é brincadeira, não. Para repreender, fácil, estamos não. sempre prontos, né, Flávio? Mas para sermos repreendidos, os milindres, a gente começa a reclamar, né? É uma lição, é uma lição. Quantas nuances a gente tem que trabalhar dentro de nós, não é brincadeira, não. É verdade. A gente é falho ainda. Nossa. O caminho é longo. Muito longo. Nossa, não gosto nem de pensar. Quando a gente pensa que está indo bem baixo, mas pelo menos a gente sabe que tem a eternidade, né, Doro? A gente tem a eternidade para chegar lá. Mas mesmo assim, viu, Janete? A gente é muito lento, né? E o pior é que nessa lentidão e nessa nossa renitência, muitas vezes no erro, é a gente que sofre mesmo, né? Quando a gente empaca em determinados erros, somos nós próprios que sofremos com isso, né? É isso que a gente tem que despertar e compreender. Mas vamos lá, Vitor. Bem, então Emmanuel começa a comentar baseado nesse texto de Paulo. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando, inesperadamente, surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Então, pode acontecer que na nossa caminhada, né, no dia a dia, a gente encontre pessoas que não tenham a mesma conduta que a gente leva, pessoas que muitas vezes seguem um caminho que não é muito reto, que se comportam em determinadas situações de uma maneira não tão boa, mas é o que ele fala, a gente deve avaliar quais são os conhecimentos que essa pessoa tem, quais são os valores que essa pessoa tem, para que a gente não julgue, para que a gente não condene, não é? Porque existe algo que a gente sempre ouve, cada um só dá o que tem, não é? Não é que a gente não possa estar tentando até ajudar essa pessoa. Eu acho que a proposta do Emmanuel nesse texto é até essa, que a gente se coloque na posição de auxiliar essas pessoas que temporariamente estejam afastadas de um caminho reto. Mas ele quer nos esclarecer para que a gente não se choque, para que a gente não condene, para que a gente até não se afaste dessas pessoas, não é? Porque se elas muitas vezes estão num patamar de erro, não é? De equívocos, nós também já tivemos, e nós não somos perfeitos, né? É importante que a gente frise isso, nós não somos perfeitos, mas já tivemos também nessa condição de uma inferioridade maior. Então, ele traz isso para a gente, que a gente procure avaliar. Se ela está agindo de determinada forma, o que ela tem para mostrar, né? Quais são esses valores, quais são os conhecimentos que ela tem para agir dessa forma, não é isso? Se ela ainda não adquiriu uma outra educação, um outro conceito, outros conhecimentos, né, de agir de uma forma mais correta, é isso que ela vai dar, porque cada um só dá o que tem, né? Então, ele só fala para que a gente não se choque, que a gente compreenda, que a gente não julgue, que a gente procure compreender o que a pessoa isso tem muito importante, a nos mostrar, né? Muito. E esses julgamentos que a gente faz assim na superfície, a gente fica tão injusto às vezes com as pessoas, né? Eu acho que nós comete temos muita injustiça, né, Janete? Exatamente. A gente está sempre pronta a julgar e a condenar o outro, sem avaliar qual é a situação, qual é o contexto em que ele vive, né? Quais foram os conhecimentos que ele adquiriu na vida, né? Quais foram os valores que ele já conseguiu
ter, absorver, não é? Porque muitas vezes a pessoa vive uma vida tão difícil, né? Socialmente falando, ali em família, na comunidade em que a pessoa vive. Então, é muito difícil, muitas vezes, a pessoa ter um comportamento que, no padrão, é correto, mas que ela ainda, para ela, a realidade dela ainda não é aquela, não é? Então, muitas vezes, um comportamento mais ríspido, mais grosseiro, né, passa a ser comum para aquela pessoa, que é o dia a dia dela, que é daquela forma que ela convive. E não nos cabe julgar nem exigir algo que ela ainda não consegue dar, né? Mas, se possível, auxiliar para que a pessoa também vá se melhorando, né? Isso é muito importante. E outras vezes também a pessoa tem uns defeitos, a gente julga e não percebe que ela tem qualidades que a gente não tem. Também acontece isso. Isso é muito importante. Não tem nada a ver com a cultura, não. Não tem nada a ver com a cultura. Você encontra, às vezes, nas pessoas rudes, gestos de amor que, às vezes, a gente não tem. É verdade. Desprendimento, entendeu? É por isso que meu Deus do céu. Por isso que a gente tem que se voltar para nós, para a gente corrigir a gente. É verdade. Não, tem que ser, tem que ser. Verdade, tem que ser. É isso aí, Doró. Exatamente isso. A cultura muitas vezes acaba sendo algo que atrapalha, né? Porque como a cultura do nosso mundo é uma cultura ainda deturpada, né? De uma moral ainda duvidosa, então muitas vezes a cultura se torna um obstáculo, porque você, né, crescendo dentro de uma cultura como a gente vive hoje, né, capitalista, de conquista, de dinheiro, de competição, isso acaba muitas vezes fazendo, como vocês falaram, uma pessoa que tem menos cultura, ela acaba ficando menos amarrada a esses problemas que a cultura traz. Também. E aí, pelo contrário, ela fica mais liberta para demonstrar amor, carinho, afeto, compaixão, porque ela não entra exatamente nessa disputa, nessa concorrência que a nossa cultura atual nos marreta desde que a gente nasce, né? De que tem que competir, de que tem que ser o melhor, e não de cooperar. E muitas vezes as pessoas humildes que vivem em regiões mais de interior e que não estão tão inseridas nessa cultura acabam sendo mais coletivas, amorosas, compreensivas, um ajudando. Mais espontâneas, né? Exatamente. A cultura passa a ser um verniz, né, Vitor? Sim. É um verniz, é isso mesmo. É uma capa. É uma capa que você usa para você ser o bom moço, a boa moça, mas às vezes aquele que é ali grosseiro, diz até palavrão, pode ter gestos de muito mais doação de amor do que o outro que já está mais, vamos dizer, enfeitado, né? É isso aí. São mais espontâneas mesmo. Pois eu acho que é isso que Emmanuel convida a gente, sabe? Para a gente perceber e não exigir muito até do que a pessoa tem a dar, mas para perceber, né, o que ela tem de bom e também aprender com elas, né? Fora que na doutrina a gente aprende que reencarnamos, né? Então, se hoje a gente está apontando o dedo para alguém, a gente esquece que nós certamente também fomos iguais ou até piores em vidas passadas, porque todos nós passamos por todas essas etapas, né? Não estamos aqui no planeta Terra à toa, né? Se fôssemos tão bonzinhos e maravilhosos assim, a gente não estava mais encarnando aqui. Né? Aqui só o Flávio, que é missionário, que é espírito mundo que aceitou a gente. Porque... Olha, a gente ainda tem muito que melhorar, meu Deus. Muito que andar. Olha, a trajetória é difícil, eu já estou muito mais. O Jorge já está indo, né? O Jorge já virou mentor da Janete, então ele já está começando. Já evoluiu, né? Uma evolução ótima já. Apesar que onde ele está muito longe do meu planeta ainda. O Jorge já está muito longe. Você até já se multiplicou, já tem 2 Flávios aí, tem 2 espíritos puros. Tá fazendo um teste. A Dulce está fazendo um teste aqui. Se eu sumir, não liga não, é ela, tá? A culpa é dela.
Ai, meu Deus do céu. Isso aí. Então, continuando, né? Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio, substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Né? Tá aí, o Emmanuel pedindo a nossa compreensão, né? Solicitando a nossa compreensão para aqueles que se desviam do caminho reto. E aí ele vem dizendo, se existem sábios, se existem pessoas que sabem mais, que evoluíram um pouquinho mais, é preciso que haja, em nosso planeta, né, pessoas que sabem mais para ajudar aquelas que não sabem tanto, que não têm uma evolução tão, vamos dizer assim, né, no patamar desses sábios. Então, porque de que adianta o sábio, com todos os seus conhecimentos, toda a sua sabedoria, se ele não passar isso para ninguém, não é? É preciso que... E os espíritos elevados, eles têm essa característica, né? Essa característica de tudo que eles sabem, de tudo que eles já possuem em sua evolução, passar para aqueles menores, para nós que somos espíritos inferiores, né? Assim que nós aprendemos com esses espíritos maravilhosos que trazem tantos ensinamentos para nós, como Emmanuel, né? André Luiz e tantos outros. Né? Então, é necessário que haja o sábio, né? Haja a luz para que a sombra possa, aos poucos, ser, né? Dissipada, vá desaparecendo. Então, isso é muito importante quando ele diz isso. E aí, vocês querem acrescentar algo? E o sábio, né, tem que, acima de tudo, né, compreender que nós somos inferiores, assim, em matéria de conhecimento, já que já está falando de sabedoria, de conhecimento. Então, ele tem que entender que, dentro do contexto da evolução, nós somos, entre aspas, ainda inferiores a ele. E o mais importante, esse sábio tem que ter essa paciência, né? Essa tranquilidade de nos passar. Nem todos os sábios, né? Nem todos os sábios são elevados moralmente, né? Você pode ter uma sabedoria, um conhecimento, e sua moral ser muito ruim, né? Por exemplo, um cientista ou um grupo de cientistas que fabrica uma bomba atômica é um grupo muito inteligente, mas moralmente é muito pobre, né? Porque vai fazer uma bomba atômica para destruir, para acabar, não é? Para sacrificar vidas. Então, o que acontece? Ele usou a sabedoria dele, o conhecimento dele para outros fins, para o mal. Mas essa pessoa que consegue unir o útil ao agradável, ou seja, a compreensão, né, a sabedoria e o moral, obviamente ele vai ter essa condição de ter a paciência, né, o discernimento, né, a calma para poder realmente passar para os outros espíritos que estão em fase de evolução, como nós, né, a tranquilidade que ele vai ter que ter para que realmente a gente venha aprender, a gente venha assimilar tudo. Até porque também eles lá atrás tiveram alguém teve com eles essa paz, essa tranquilidade, essa calmaria de fazer com que eles aprendessem. Então, é uma troca, né? É uma troca. Cada vez que a gente evolui, né? Cada vez que a gente cresce espiritualmente, a gente vai conseguindo virtudes, vai conseguindo armazenar melhorias para a gente no nosso comportamento, no nosso pensamento, nos nossos atos, e a gente vai compreendendo melhor as coisas. Isso aí que é o mais importante, porque por isso que o estudo, né, o estudo de uma maneira geral, né, não é só do espiritismo, não é só da religião. Falando do estudo de uma maneira geral, é muito importante que nós saibamos aproveitar o nosso tempo na Terra, né, no planeta, né, no caso aqui nós aqui, já estamos trocando ideias, com algo que seja instrutivo, né, que seja para o nosso crescimento, primeiro interior nosso, depois o crescimento, obviamente,
por conseguinte, o crescimento da humanidade. Que se nós crescermos, a humanidade também cresce, porque nós faremos coisas boas. E aí a gente vê... Eu acho importante sim, o estudo, porque ele dá consciência, gente. Consciência é uma coisa muito importante. A consciência segura muita coisa errada que a gente pode fazer. A consciência não deixa. Até que você vá amadurecendo e vai precisando até de várias encarnações para resolver um ponto seu, mas a consciência, ela é um limite que você bota em certas coisas que você vê que não são legais da gente sentir, da gente querer fazer, entendeu? E acho também importante, agora, claro, não é ficar o tempo todo só no estudo, você vira também uma biblioteca, aí o sentimento vai embora, tem que ter cuidado com isso, né? Mas eu acho que também o estudo ajuda muito também a gente na relação com os filhos, principalmente quando eles vão crescendo. Você vai... Eu tenho uma experiência com meu neto que tem 23 anos e ele foi criado até os 14 anos muito perto de mim, vivia muito na minha casa, principalmente até os 10, 11 anos, sempre aqui. Então, eu fui mãe 2 dele, né? Minha filha trabalhava fora, eu trabalhava em casa, então eu ficava muito com ele. Eu fui a mãe 2 dele. E quando ele entrou na adolescência, que vem aquelas confusões da cabeça dele, muita coisa eu consegui que ele se tocasse conversando sobre o espiritismo. Ele fez evangelização desde pequenininho, na casa de Bezerra de Menezes, e muita coisa eu conseguia dele conversando sobre encarnação, e sem precisar botar uma autoridade ali ferrenha, proibir, fazia pela lógica, e as coisas entravam na cabeça dele. Acho que ajuda muito também. Com certeza. Muito. E assim... Muito. Principalmente o adolescente, que o adolescente polemiza, né? Ele discute, ele discorda, aí você vem com a lógica do espiritismo, eles param para pensar. É maravilhoso, né? É maravilhoso. A doutrina, ela traz uma base, um respaldo muito bom. E se você não precisa estar brigando ali com o jovem, estar se atritando, não há necessidade, né? É realmente a lógica da doutrina. Veste a carapucinha e vai pensando, acalma. Né? É verdade, é maravilhoso. E com relação aqui que ele fala, né, que o ignorante aprende, né, com o sábio, e o sábio cresce, né, como o Flávio falou, né? Essa evolução é infinita. Isso. E os próprios espíritos nos passam de que eles, né, os espíritos superiores, eles estão sempre escolhendo provas, né? Eles sentem prazer em reencarnar, em nos ensinar, em estar sempre estimulando o crescimento dos espíritos que estão abaixo deles. E isso é uma maneira deles estarem evoluindo cada vez mais. Aprendendo, né? Aprendendo, cada vez mais, exatamente. Então, isso é um exemplo para nós. Quanto mais o espírito evolui, mais ele quer trabalhar, mais ele quer ajudar, mais ele quer ensinar, não é? E eles desenvolvem essa simplicidade, essa humildade. Então, é maravilhoso. São exemplos assim riquíssimos que nos estimulam muito a esse estudo, né? A esse empenho para que a gente cresça realmente espiritualmente e que a gente desenvolva assim, essa humildade, tentando quedar o nosso orgulho, né? Os espíritos superiores estão sempre trazendo esse exemplo para nós, puxando a nossa orelhinha, que a gente, quando aprende um pouquinho mais, já se sente, né, o bam. Então, baixa, menos, né? Não, também. Não é? Vamos quedar o orgulho, porque a gente acerta 1, erra 3, e assim vamos, né? Meu Deus do céu, uma loucura. Ai, mas vamos embora. O importante é não desistir. Não desistir. Não exatamente. pode desistir. Por mais que se atrapalhe, a gente não pode desistir. É isso aí. Esse intercâmbio é tão importante, né, que a gente hoje estuda exatamente pelo exemplo que nos foi deixado por grandes espíritos, né? A começar por Jesus, o maior deles, mas tantos outros, né, como Kardec, Bezerra de Menezes,
os mais recentes, né, Chico Xavier. Então, a gente tem exatamente no exemplo desses irmãos no que a gente discutir, no que a gente estudar, no que a gente se espelhar, né? Se não tivesse o exemplo deles, seria muito mais difícil. A gente estaria só tendo que realmente aprender pela dor, pelo sofrimento, sem, né? Assim como acontece com nós mesmos no nosso núcleo familiar, né? Quando filhos que são mais atentos aos exemplos dos pais, muitas vezes evitam diversos sofrimentos. Também. Porque se você aprender ali com seus pais, ver o que eles fizeram que deu certo, o que eles fizeram que não deu muito certo, e você souber usar isso com sabedoria, você vai evitar e poupar provavelmente sofrimentos na sua vida. E a mesma coisa vale para o crescimento espiritual também, né? E é aí que a gente vê a bondade de Deus, né? A dedicação de Deus a todos nós e de Jesus sempre enviando esses vultos, né? Esses espíritos superiores para nos ensinarem. Então, a gente que tem que ficar mesmo desperto, atenciosos para perceber a lição e tentar crescer com eles, né? Com esse exemplo. Podemos continuar, eu acho. Vamos continuar. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera, senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Eu pensei aí com relação a... Quando o espírito já tem uma certa evolução, com certeza ele vai querer cada vez mais assimilar mais lições, né? que ele se compraz com os conhecimentos mais elevados. É natural, não é? Se você atinge um patamar de conhecimento e quer aprender sempre um pouco mais, tudo isso é maravilhoso e é muito bom. Mas o que ele fala? Mesmo que você já está acostumado com aquele conhecimento e queira um pouco mais, mas que você não despreze aquele que ainda está precisando do conhecimento mais simples, mais primário, não é? Que você não despreze aquele que ainda necessita, que você saiba conviver com o simples, que você saiba conversar com a pessoa com uma linguagem mais à altura dela, vamos dizer assim, sem querer menosprezar, não é isso. Mas é como assim você está ensinando uma criança, não é? A criança, antes dela conseguir ler livros, né, analisar obras literárias, ela precisa do quê? Ela precisa aprender as primeiras letras, não é isso? Então, os espíritos também que estão ainda de uma forma mais simples, precisam de uma linguagem à altura para que eles possam compreender a lição. Então, se você quer passar um ensinamento moral, você tem que ter a maneira como ensinar essas pessoas, como o próprio Jesus, não é? Jesus não pegava acontecimentos do dia a dia, né, com aquelas pessoas simples, com os pescadores, as histórias de Jesus eram envolvendo pesca, envolvendo a agricultura, para poder atingir, não é, a compreensão do povo. Embora a gente acredita, né, que Jesus, sendo um espírito crístico, ele lá no linguajar com outros espíritos crísticos, ele, logicamente, utilizava um outro tipo de linguagem. Mas ele, em sua sabedoria, em sua grandeza espiritual, ele soube utilizar dessa linguagem simples para estar nos ensinando, para estar trazendo essa boa nova para nós. Então, Emmanuel também traz isso para a gente, né? Se a gente sabe um pouquinho mais, vamos tentar ajudar aquele que sabe um pouquinho menos, né? Usando a linguagem adequada, usando o tratamento adequado, né? Com carinho, com afeto, com amor, a esses irmãos que necessitam de um empurrãozinho, muitas vezes, para dar essa guinada espiritual, né? E aí, meninos e meninas? A gente
É engraçado, né? Eu já falei aqui no estudo. Eu sou um cara teimoso. Eu fico vendo lá aqueles programas lá os programas dos amigos espirituais lá dos orbes, né? O programa que tem nas TV por assinatura aí. Eu não entendo nada. Eu já falei aqui, mas eu estou plantando alguma coisa, né? Porque quem sabe nas próximas encarnações eu já começo já a desenvolver algum conhecimento. É muito complexo, realmente. Eles falam em física quântica, eles fazem astronomia, eles falam assim coisas que realmente, por mais que eles queiram colocar um linguajar popular, o popular é muito complicado para a gente, porque a imensidão de conhecimento, né, o vasto conhecimento que a gente não conhece, né, o conteúdo que a gente não tem nem ideia do que fica muito pobre para a gente, porque nós somos muito pobres em matéria desse tipo de conhecimento. Até porque também as nossas escolas, né, aqui, vamos botar a nível de Brasil, né, e de Rio de Janeiro, né, eles não dão esses ensinos, eles não incentivam esse tipo de conhecimento. Eles falam assim uma coisa muito aleatória, muito superficial. Então, cabe a você procurar estudar. Obviamente que a gente não vai entender, vai ter que ter alguém do lado, né? E de repente, vai ser... Eu era muito ruim, sou muito ruim em matemática, eu sempre fui péssimo em matemática. Eu sempre tive professores, né, para me auxiliar, né, reforço escolar, né, que se chamava antigamente, né? Todo ano tinha reforço escolar. Não adianta, senão eu não passava. E sempre passava no limite. No limite. Então, a dificuldade é enorme para mim de matemática. E quando você bota a matemática, você põe tudo que é ligado a números. Você vai para a física, vai para a química, vai para a trigonometria, álgebra linear, e vai embora, né? Tudo ligado a números. Então, a parte de matemática e seus, vou botar assim, Rio Amazonas e seus afluentes. A matemática e seus afluentes, né? O que está em torno de número de cálculos, eu sou zero. Eu sou muito ruim mesmo. E esses programas têm muito número. E eu fico mais voando do que passarinho, né? Mas eu sou insistente, né? Eu fico lá vendo, apesar de não entender 90% do que eles falam, mas eu fico vendo. Mas é que você falou, se tivesse alguém comigo, com paciência, né? Com determinação,